Vamos dar início agora ao encontro de integração do Polo Zona da Mata 3 do Parlamento Jovem 2021, onde hoje, no dia 9 de junho, último dia da Semana Mundial do Meio Ambiente, vamos nos reunir aqui com os jovens, vereadores, presidentes das câmaras participantes, para dar início ao nosso evento de integração. As câmaras participantes do Polo Zona da Mata 3 são compostas pelas câmaras de Viçosa, Ponte Nova, Mariana, Paula Cândido, Piedade de Ponte Nova, São Francisco do Glória, Ubá, Urucânia e Visconde do Rio Branco. A duração prevista do nosso evento hoje é de aproximadamente 1h50, provável que terminemos antes das 16 horas. As perguntas aos palestrantes, vou pedir aos jovens que seja feita inscrição via chat, de modo que a gente possa fazer de forma organizada também. E eu vou pedir a todos que mantenham os microfones desligados durante a participação dos palestrantes ou das pessoas que estiverem falando conosco. E para abrir o evento, eu vou convidar os excelentíssimos senhores presidentes das câmaras para nos passar algumas palavras para vocês, jovens. Inicialmente, eu vou chamar o excelentíssimo senhor presidente, o vereador Edenilson José de Oliveira, da cidade de Viçosa, para iniciar oficialmente o nosso evento. Senhor presidente. Boa tarde a todos os participantes. É com muito prazer, satisfação, né, que a gente está aqui participando desse debate, dessa Semana Mundial do Meio Ambiente, que é de extrema importância, né, para todo o polo, para toda a Zona da Mata Mineira, para toda Minas, todo o Brasil, todo mundo, né, discutir sustentabilidade, desenvolvimento e discutir o meio ambiente é importante. Há tantas coisas ruins que nós estamos vivendo. Esse debate na política, ele é muito importante entre os jovens, na Câmara Municipal. Então, assim, eu acho que a importância do tema e a relevância dos jovens estarem buscando cada vez mais discussões, né, dentro do âmbito da política, de temas tão importantes, isso eleva o nosso município, isso eleva a nossa Zona da Mata, isso eleva a nossa Minas Gerais a um patamar mais elevado, onde os trabalhos são profícuos, né, e a gente vê a integração do parlamento jovem, a importância desse parlamento dentro do estado de Minas Gerais e tirando aí na Zona da Mata, onde nós estamos aí. Então, eu fico muito feliz em poder estar participando de um evento como esse, onde nós temos a participação de tantos jovens que querem entender melhor da política, está buscando se alinhar a um debate crítico, a um debate amplo, onde nós podemos discutir vários temas, e agora nós estamos num tema tão importante diante de tudo que nós estamos vivendo, como a sustentabilidade e o meio ambiente. Fico muito feliz de estar participando. Viçosa, né, tem uma grata satisfação em participar, ter o Parlamento Jovem, com pessoas tão experientes, pessoas que dedicam, como a Patrícia, como os nossos coordenadores, vereadores Bartô e Sérgio, e isso nos deixa muito feliz em estar participando e levando a questão do debate da política, que tantas das vezes os jovens não têm acompanhado, mas que o parlamento tenta aproximar essa juventude das discussões tão sérias no nosso país e em Minas Gerais, e nesse momento discutir meio ambiente é extremamente importante. Obrigado, estou à disposição. Convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Ponte Nova, o vereador Antônio Carlos Pracatá de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Viçosa, vereador Edenilson José de Oliveira, no qual estendo cumprimento a todos os edis presentes nesse encontro. Cumprimento os jovens de Ponte Nova, meus conterrâneos, e todos os demais do Polo Zona da Mata 3. Cumprimento meu conterrâneo jornalista, Alfredo Padovani, e ambientalista Carolina Santos Natividade, que certamente nos brindarão com ótimas reflexões e posicionamentos. Também deixo meus cumprimentos aos servidores e servidoras das câmaras aqui presentes.
É com imensa satisfação que participo desse encontro do Parlamento Jovem, com a presença dos jovens que são o futuro da nossa cidade, do estado, do país, jovens que têm participado de oficinas, debates, troca de experiências, que enriquecerão os propósitos que serão desenvolvidos na Polo da Mata 3. Essas propostas que certamente chegarão nas casas legislativas e que vão contribuir no debate, certamente chegarão contribuir no debate sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável em cada município de nosso polo. É indispensável que o meio ambiente seja discutido dessa forma, incluindo essas novas cidades, nossa região. Vale lembrar que as ações a favor e contra o meio ambiente impactam não só localmente, também regionalmente e globalmente. Por isso, prezados e prezadas jovens, aproveitem esse protagonismo que vocês têm no Parlamento Jovem e nos ajudem a fazer com as discussões e reflexões sobre o meio ambiente se tornem ações efetivas para que assim tenhamos um mundo melhor e sustentável para as gerações vindouras. A Câmara de Ponte Nova, de portas abertas a todos vocês. Meu muito obrigado. Convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Ubá, vereador José Roberto Filgueiras. Ô Daniel, o presidente está na sala. Ricardo, ele tem um probleminha, que ele vai falar do meu, que ele está vindo para cá agora, ele está descendo, ele está lá em cima. Tá jóia. Tá bom? Só um segundo. Eu vou adiantar aqui, então, eu vou convidar para falar conosco o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Visconde do Rio Branco, o vereador Gerson Gomes de Freitas. Vereador Gerson. Sim, boa noite, boa tarde, né? Desculpa aí que eu estou acostumado com as sessões ordinárias aqui, a gente acostumou com boa noite. Vocês estão todos me ouvindo bem aí? O áudio está chegando bem? Bom, sou o vereador Gerson Gomes de Freitas, né? Aqui mais conhecido como Amigo Xereba. Estou como presidente, né, biênio 2021-2022. Estou no 4º mandato. Iniciei meu trabalho parlamentar com essa grande missão que nós temos em 2009 e estou no 4º mandato consecutivo. E, por coincidência, o Parlamento de Visconde de Rio Branco também iniciou em 2009, 2010. Então, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu quero aí na pessoa do presidente da Câmara sede, né, do Polo de Viçosa, senhor vereador Edenilson José de Oliveira, saudar e cumprimentar todos os presidentes, a todos os participantes, tá? Cumprimentar também, né, o senhor responsável que está conduzindo o evento, o Ricardo, que está aí como mediador, né, conduzindo o trabalho, e a todos que estão aí conectados remotamente, os participantes, jovens, né, alunos, outros profissionais da Câmara, né, de todas as 7 cidades
que faz parte do terceiro polo, né? Da Zona da Mata 3. Cumprimentar com muito carinho e agradecer a todos pela oportunidade, né? Estamos aí em meio à pandemia e não temos outra saída a não ser trabalhar dessa forma, né? Respeitando aí os decretos e lutando aí para combater esse mal invisível que atinge aí a todos e tem decepado vidas. Estamos aí na 17ª edição, né, da realização do Parlamento Jovem da Assembleia de Minas Gerais, esse projeto magnífico, né, que tem a parceria da Câmara, né, das câmaras, né, e é muito importante esse tema desse ano, que repetiu o tema de ano passado, né, meio ambiente e sustentabilidade, né, para que a gente realmente possa discutir, debater, ajudar esses jovens, né, que são o futuro do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, a entender, né, e ter a responsabilidade que é preciso ter o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, ter a sustentabilidade, porque é da terra, é da sustentabilidade do meio ambiente que se tira o alimento, se tira, né, o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Mas nós não poderíamos também deixar daqui do início da minha fala de enfatizar que não consegue ter meio ambiente e sustentabilidade sem que ter uma boa educação. É na educação que reside a única esperança de se evitar a total destruição da natureza. Então, quando se tem uma boa educação, quando se prepara, quando se planeja, né, e respeita a biodiversidade e realmente preserva aquilo que Deus deixou tão de bom para nós, que é a natureza, né, com certeza nós vamos conciliar essas três coisas. Então, o que eu queria realmente enfatizar é agradecer a vocês, né, por estar aí participando dessa primeira reunião remoto com representantes, né, dessas 7 sedes, dessas 7 cidades que faz parte do polo, né, 3 da Zona da Mata, e dizer que o que depender, né, de nós aqui do parlamento, que depender do nosso trabalho de Visconde do Rio Branco, nós estaremos juntos aí para nós podermos ajudar esses jovens, que é tão importante para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês e agradecer aqui os nossos funcionários da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, João Vitor, André, que é o responsável pela Escola do Legislativo, cumprimentar também o nosso diretor da Escola Legislativa, que é o vereador Guilherme Guimarães, e a todos os nossos munícipes e alunos que estão ligados agora nos assistindo, tá bom? E vamos em frente, e obrigado aí pela companhia de vocês. Estou à disposição, tá bom? Convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Ubá, vereador José Roberto Filgueiras. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Quero aqui fazer uma saudação especial. Aliás, antes de começar minha fala, pedir desculpa aos senhores, não consegui conectar do meu aparelho aqui, aí socorri aqui ao nosso diretor da Escola Legislativa aqui, e não poderia de participar desse momento também, da nossa contribuição aqui nesse espaço, né? Agradecer o convite ao excelentíssimo vereador Edenilson, presidente da Câmara de Viçosa, e o anfitrião dessa reunião. A saudação em nome dele, saudar todos os participantes dessa live, nosso amigo vereador Xereba, do Visconde Rio Branco também, está com a gente aí, que me antecedeu, e todos os jovens parlamentares que estão aí nesse ano fazendo parte desse grande projeto.
um projeto que, se não for o maior, é um dos maiores de inclusão da juventude na política. Acho que é muito importante essa parceria, essa visão de aproximar o jovem da política. Acho que só assim nós iremos construir um país mais cidadão, um Estado e as cidades com cidadãos mais conscientes. Vivemos hoje dias difíceis, né, em relação à pandemia, fica complicado a gente fazer reuniões presenciais, é o que muitas vezes fortalece, encoraja as pessoas em se envolverem na política, essas reuniões presenciais, né, o calor humano, você vê no dia a dia ali as pessoas agindo, isso é importante. Mas, diante dessa situação, a gente vai aí tentando outras opções. Mas, falando do tema desse ano do Parlamento Jovem, meio ambiente e sustentabilidade, gosto muito disso, né, dessa área ambiental, gosto muito de estudar sobre isso. E quando a gente assumiu aqui a presidência da Câmara de Ubá, logo após a reeleição, e nós sabemos que esse tema foi escolhido para o ano passado, né? E logo que nós assumimos, a gente teve essa grata surpresa que o tema desse ano seria o mesmo do ano passado, o que foi muito bom, né? Porque nós precisamos trabalhar um pouco isso, trabalhar essa questão da sustentabilidade, questão do meio ambiente, os impactos ambientais que hoje acontecem devido ao grande crescimento econômico e o avanço das cidades. É importante ter esse avanço econômico das cidades, o crescimento, o desenvolvimento, mas, paralelo a isso tudo, tem que ter também o cuidado, a proteção com o meio ambiente, né? Avaliar os impactos ambientais que são gerados por essas atividades. Então, veio a calhar muito bem esse tema, a continuidade desse tema durante esse ano. Nós sabemos aí que, pós-pandemia, vai haver um crescimento muito grande em todos os setores da economia do país, né? E precisamos, sim, ter um parlamento e a juventude bem informada e inteirada sobre esse assunto. Tá? Quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês, né, aos nossos jovens que estão participando com a gente também aí do Parlamento Jovem. Somente agradecer, estamos aqui à disposição, a Câmara, essa presidência vai dar total apoio para as ações desse Poder Legislativo, podem sempre contar com a gente, todos vocês do Polo também. Um grande abraço e obrigado a todos por estar participando dessa live. Convido agora o presidente da Câmara excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Urucânia, o vereador José Geraldo Toledo. Presidente, o áudio do senhor não está saindo. Não estamos ouvindo. Talvez pode estar com algum problema com o microfone, que nós não estamos conseguindo ouvir o senhor. Enquanto tentam agilizar aí, eu vou passar a palavra, então, para o excelentíssimo senhor presidente, representando o presidente da Câmara de Paula Cândido, o vereador Revelino Henrique de Lana. Eu vou convidar o senhor vereador Vitor da Silva Carlos, de Paula Cândido, para nos dar uma palavra. Vereador Vitor. Vereador Vitor da Silva, é preciso desbloquear o microfone. Nós não estamos... Isso. Então, ok. Boa tarde para todos aí, nobres colegas vereadores. Boa tarde aos demais servidores das câmaras municipais. Estou representando aqui o nosso presidente, o Revelino, que infelizmente não deu para
para participar da reunião aqui hoje, e dizer para vocês que é louvável a iniciativa do Parlamento Jovem. A gente já acompanha, desde antes de ser vereador, é uma educação política fundamental para a juventude de hoje, que cresce muito alienada, né? E a questão desse ano sobre o meio ambiente e a sustentabilidade é muito boa. A iniciativa é bom porque são fatos recorrentes que vêm acontecendo. Teve a barragem de Brumadinho, que gerou um impacto ambiental muito grande. Está tendo, esse ano, parece que foi a maior carga apreendida de madeira na Amazônia, de toda a história. Então, são questões de conscientizar que o meio ambiente é muito importante para a gente, como ser humano, para toda futura geração que vem se formando. E essa conscientização política, ela é fundamental para os nossos jovens. A Câmara aqui de Paulo Cândido, todos os 9 vereadores apoiam o Parlamento Jovem e deseja que os trabalhos que estão sendo abertos hoje seja muito produtivo daqui para frente, tá? É isso aí, gente. Obrigado e boa reunião a todos e bom parlamento. Vou retornar a palavra para o excelentíssimo senhor vereador da Câmara de Urucânia, José Geraldo, para ver se ele conseguiu resolver a questão do áudio. Realmente, senhor presidente, a gente não está conseguindo ouvi-lo. Vamos fazer o seguinte, se o senhor conseguir resolver essa questão, aí após a participação do primeiro palestrante, do Alfredo Padovani, a gente dá a oportunidade de palavra ao senhor. O vereador Gerson, de Urucânia, está nos ouvindo, Gerson? Estou sim, Ricardo. Boa tarde. Você não está com o presidente aí não, né? Estou não. Ah, tá. E vamos aguardar. Se o presidente puder depois passar uma palavra para a gente, então, conseguir resolver essa questão do áudio, para a gente não atrasar a nossa reunião aqui. Agradeço a presença dos vereadores também, das câmaras que estão presentes aqui, o vereador Gerson. Confirmar se me passaram mais nomes aqui, também ainda não. E a presença dos estudantes, né? E meus colegas coordenadores, servidores, coordenadores das escolas do Legislativo que estão organizando esse evento aqui. A Patrícia de Viçosa, o Williams e a Sara de Paula Cândido, o Daniel de Urucânia, o vereador Gerson, de Visconde do Rio Branco, o João Vitor e o André. Vamos iniciar agora, eu vou passar a palavra ao palestrante Alfredo Padovani. Antes de passar a palavra ao Alfredo Padovani, eu vou ler um pouquinho sobre ele, para que todos o conheçam. O Alfredo Padovani, ele é jornalista e autor do livro 4 décadas de ambientalismo em Ponte Nova. Ele é jornalista profissional, ele é natural aqui de Ponte Nova. Ele trabalhou em diversos veículos de comunicação, rádio, jornais, revistas, TVs, assessoria de comunicação. Estudou engenharia florestal na Universidade Federal de Viçosa. Foi assessor especial para as áreas de meio ambiente e comunicação na Prefeitura de Belo Horizonte, lotado no gabinete do vice-prefeito em 2005 e 2008. Diretor proprietário do Vale do Piranga, agência de notícias. Foi secretário municipal de Desenvolvimento Rural de Ponte Nova. Fundador da Associação Pontinovense dos Amigos da Natureza, a PAN, de 1979, fundador da ONG Puro Verde, 2002, também aqui em Ponte Nova, representante da Prefeitura de Belo Horizonte na COP 2011, em Canadá, membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ponte Nova, CODEMA, 2009-2012, e ele também é membro da Academia de Letras
Ciências e Artes de Ponte Nova, a LEPON. Repasso agora a palavra ao Alfredo Padovani, que também é um conhecedor da história de Ponte Nova, também da região, e com certeza vai nos brindar com uma excelente palestra. Padovani, a palavra está com você. Quando você precisar compartilhar aqueles arquivos, você me fala que eu compartilho daqui. Tá joia? Boa tarde a todos. Acredito que estão me ouvindo. Ricardo, dê um ok, se estiver me ouvindo bem. Tá ok, Padovani, muito bom o áudio. É sempre um prazer e alegria a gente participar de ações do parlamento. Eu, pessoalmente, tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo parlamento. Sempre respeitei o parlamento, sempre tive participações muito efetivas, muito próximas ao parlamento, seja ele municipal, seja ele estadual. De forma que essa iniciativa é das mais louváveis e a gente tem de parabenizar vocês, vereadores, presidentes dessas casas legislativas, por dar oportunidade aos jovens de participar, de se envolver na vida política dos seus municípios. Acho que é de suma importância. E eu cumprimento aqui o amigo, companheiro, amigo de infância, presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, Antônio Carlos Pracatá, e eu abraçar e cumprimentar, mesmo que virtualmente, o Pracatá, eu cumprimento e abraço a todos os presidentes das câmaras participantes dessa escola legislativa, desse Parlamento Jovem. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa de permitir que efetivamente os jovens participem da vida política dos seus municípios. Eu também um dia fui jovem, né? E como vocês, jovens que estão aí, e tive sonhos, tive vontades, tive desejos de participar da vida social, política, econômica do meu município. E assim eu fiz, mas de uma forma muito diferente, uma forma muito mais difícil do que se está apresentando hoje, de um jovem participar das decisões, dos debates políticos do seu município. Mas a gente sonhou, a gente teve vontade e iniciamos. E quem me deu régua e compasso para isso, além de algumas pessoas que eu me inspirava nela, é a Universidade Federal de Viçosa. Eu tive a oportunidade de estudar na universidade e lá começaram a surgir iniciativas e ações e movimentos em favor do meio ambiente. A temática ambiental relativamente nova no mundo. De 1972 para cá, é que nós, efetivamente, o mundo passou a discutir essa temática ambiental. Via a importância da natureza, do meio ambiente para a nossa vida. Então, a universidade, naqueles anos que eu estudei, me deu regra e compasso para isso. E eu trouxe para a Ponte Nova esse desejo de organizar grupos, pessoas que pudessem agir em favor da natureza. Foi um momento, um início difícil, ninguém levava, ou quase ninguém levava a sério, essa questão ambiental. Então, nós tivemos certas dificuldades. Eu vou pedir até ao Ricardo, que depois mostra aí, eu separei uma foto onde um primeiro grupo de estudantes do segundo grau, e uns já estavam até cursando a universidade, se reuniram aqui em Ponte Nova para poder ter algumas ações efetivas em favor do meio ambiente. E começamos em 1979, reunimos um grupo e criamos, um pouco antes, uma foto que mostra os jovens aí plantando uma árvore aqui na avenida de Ponte Nova, entendeu? Mas se não tiver, não tem problema. Nós reunimos em 79 e criamos aqui em Ponte Nova a APAN, Associação Pontinovense dos Amigos da Natureza. Nós não tínhamos nem essa nomenclatura que temos hoje de organizações não governamentais. Talvez a APAN tenha sido uma das pioneiras em Minas Gerais
em discutir, em lutar, em se posicionar em favor do meio ambiente. A APAN. Nós tínhamos apenas o Centro Mineiro para a Conservação da Natureza, tinha algumas coisas pipocando em Belo Horizonte, na própria universidade também já surgia alguns pequenos grupos ali, e nós criamos aqui a APAN, Associação Ponte Nova dos Amigos da Natureza. Começamos com uma ação no sentido de que pudéssemos contagiar a população, os moradores, para essa temática ambiental. Começamos, então, a plantar árvores em ruas e avenidas dos logradouros públicos, com um apoio do chefe do escritório local do Instituto Estadual de Florestas, o nosso IEF, que, infelizmente, coitado, está caindo pelas tabelas. E o Fernando, que é um viçosense, né, conterrâneo aí do Edenilson, né, presidente da Câmara de Viçosa, o Fernando Ferreira, sua família toda envolvida na questão das ciências agrárias, nos ajudou muito naquela época aqui. E começamos a organizar. E surgiu aqui a ideia de se transformar uma área aqui no entorno da cidade numa unidade de conservação, que é muito importante. A gente chama a atenção do parlamento, dos senhores parlamentares, para a necessidade de se buscar a criação. Eu sei que muitas iniciativas têm de partir, lógico, do executivo, mas as ações do parlamento são importantes para criar unidades de conservações. Todo município, é importante que ele tenha as suas unidades de conservação. Quanto mais unidades de conservações, melhor o nosso ambiente. Então, criamos aqui em Ponte Nova uma comissão para iniciar aqui a criação, o funcionamento do Parque Municipal do local chamado Passa Cinco. É uma propriedade que pertence ao município. Foi uma luta grande também. A princípio, nós não contávamos sequer com o apoio dos veículos de comunicação, eles eram muito restritivos com relação a essa temática ambiental, mas avançamos. O próprio parlamento, naquela época, tinha dificuldade de entender as nossas propostas. Por que esses jovens querem dizer para a gente por que eles estão insistindo para criar unidade de conservação, um parque florestal, por que eles estão insistindo que nós temos que plantar árvores, por que eles estão insistindo que nós temos que cuidar do esgoto, enfim, toda essa temática da questão ambiental. O próprio legislativo tinha dificuldade, e não é para menos. Naquela época, 79, 80, foi até que em 1983 a gente conseguiu a aprovação da unidade de conservação. A Câmara aprovou com muito trabalho, o prefeito sancionou e foi criado o Parque Florestal do Passa Cinco, depois mudou-se de nome. E eu aproveito para contar dessa história, para falar da necessidade, eu repito, de que os municípios têm as suas unidades de conservação, seja ela de qual classificação for, porque tem classificações diferentes. Pode ser urbana, pode ser rural, né? Não importa, ela tem, não vem aqui o caso, mas ela tem as suas classificações. Nem pode ser grande, ser pequena, o importante é que a gente tenha essas unidades de conservação. E eu chamo também atenção para o parlamento, para os senhores legisladores, as senhoras, para os jovens, que a gente tem que ter mecanismos eficientes e eficazes para fazer com que tanto a legislação ambiental quanto as ações efetivas funcionem no município. A história desse Parque do Passa Cinco, que já vem o quê? São mais de 40 anos que ele foi criado, né? Indo para 40 anos agora, que ele foi criado, que iniciou a discussão, e aí eu lembro de um professor da Universidade Federal de Viçosa, que nos ajudou muito aqui, James Griffith. Muitos conheceram o James Griffith aí na UFV, em Viçosa, e ele nos ajudou a elaborar o primeiro plano de manejo, plano de utilização dessa área. O que eu quero chamar a atenção é que, efetivamente, com toda essa luta, ao longo de todos esses anos, o parque nunca funcionou efetivamente. Nós tínhamos proposto lá dividir a área, né, em zonas de trabalho, uma zona mais de preservação, uma zona mais de produção de mudas, enfim. Então, é aí que eu chamo a atenção do parlamento. Nós temos que ter, além de uma legislação
eficaz, efetiva, aplicável, tem que ter ações e que busque junto ao Executivo que efetivamente isso funcione. Eu venho propondo já há alguns anos aqui em Ponte Nova para que tanto as áreas de unidades de conservações, tanto as áreas de praças, jardins e similares funcionem, que se crie um mecanismo, tipo uma fundação municipal de parques. Eu fui assessor para meio ambiente na Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, naquela época, em 2005, tinha cerca de 50 parques e praças dentro da cidade de Belo Horizonte. E não funcionava, só lembravam dos parques quando uma árvore caía na cabeça de alguém, quando acontecia um acidente com algum animal, com o usuário do parque. Foi então que a gente propôs, naquela época, um mecanismo para que efetivamente os parques pudessem funcionar, foi a criação da Fundação Municipal de Parques. Desde então, novos parques surgiram e funcionaram, passaram a funcionar. Hoje funciona, Parque Municipal, Parque das Mangabeiras, e são mais de 55 parques hoje na cidade de Belo Horizonte. Então, estudem, vejam a possibilidade para que isso realmente funcione nos municípios, que a gente crie uma fundação municipal de parque. É mais um penduricalho dentro da administração? Não sei, tem de analisar. De repente, funciona e funciona de forma muito efetiva. Então, eu queria chamar a atenção também do retrocesso que a gente vive no momento com relação à legislação ambiental e às ações ambientais. O que acontece no país acaba refletindo, é evidente, nos municípios, no estado e no município. Então, estamos vivendo um momento de retrocesso. Toda essa luta, ao longo desses quase 50 anos aí de lutas ambientais, com o trabalho de criação de uma legislação interessante, ela corre o risco de se perder, porque nós estamos vivendo um momento de retrocesso no que se diz a questão da legislação e a questão também efetiva da fiscalização. Então, é preciso que a gente esteja antenado nisso. Hoje, a questão ambiental, do desenvolvimento sustentável, não é coisa de fresco, não é coisa de uma turminha que está ali falando sobre isso, não. É uma questão que diz respeito à nossa vida, né? Tudo passa, tudo perpassa, tudo pela questão ambiental. Não se pode discutir, não se dá para discutir ações do município, no Estado ou na União, sem que se fale da questão ambiental, que se passe pela questão ambiental. Então, é preciso estar atento. Então, senhores jovens, nós precisamos estar antenados a isso, sem entrar na discussão aí ideológica ou não, sem isso. Mas nós estamos vivendo um retrocesso grande, né? De ações, de situações que já estão e podem comprometer ainda mais o nosso futuro. Mas eu gostaria de trazer, apesar dessa temática, ela tem ela é global, ela é estadual, ela é local, mas trazer para a questão local, porque nós estamos aqui conversando com os parlamentares, nós estamos no parlamento, nós estamos incentivando os jovens a ter ações junto ao parlamento, que participem do parlamento, participem de suas câmaras, né? E, então, por isso que é importante, que eu acho que a gente chamar a atenção de alguns aspectos do ponto de vista municipal, certo? Então, uma questão que eu chamo aí dos senhores legisladores é a questão da municipalização do licenciamento ambiental. Alguns municípios já assumiram essa tarefa, que era uma tarefa exclusiva do Estado e que vem passando para os municípios. Eu não sei quais os municípios aqui participantes que já municipalizaram a questão do licenciamento ambiental. Já se pode fazer no município, já se pode conceder nos municípios alguns tipos de licenciamento dependendo da sua classe, do seu impacto ambiental na vida da comunidade. Tem vantagens? Sim, mas tem desvantagens também. Eu não acho todo de ruim se municipalizar o licenciamento ambiental, mas tem que saber fazer isso, e como fazer isso. E essa questão não pode ser feita da forma a toque de caixa. O Estado, eu não quero ficar com isso mais, toma aqui, município, você pega essa questão do licenciamento.
No primeiro momento, o gestor fala assim, ó, nós vamos ficar com as taxas de licenciamento, o empreendedor fica mais próximo do órgão licenciador, tá, tudo isso, é interessante, o empreendedor está mais próximo, o município arrecada, né, com os licenciamentos, mas nós temos de lembrar que é muita responsabilidade ao se conceder o licenciamento ambiental. Nós precisamos de ter, antes de mais nada, uma equipe técnica bem formada e uma equipe técnica que responda às necessidades do licenciamento, porque são várias atividades que se licenciam. Então, um profissional, 2 profissionais, não dão conta, ele não tem nem conhecimento para poder emitir, né, o seu estudo sobre aquele determinado empreendimento. Então, tem que chamar a atenção. E outra, o executivo e também os técnicos sofrem muita pressão, porque estão muito próximos ao empreendedor. No município, o maior que seja aí, daqui da nossa região, as pessoas são próximas, se conhecem. Então, existe uma pressão muito grande. Outra situação que precisa ser observada é com relação aos conselhos municipais de defesa do meio ambiente. Aqui ele tem o nome de CODEMA, né? Cada município, às vezes, tem outra nomenclatura. Mas o CODEMA precisa ser bem formado. A escolha dos membros tem que ser bem feita. Os membros, eles não precisam ser necessariamente técnicos, porque eles representam a comunidade, mas tem que ter bom senso, tem de botar na balança aquilo que pesa mais, o que pesa menos, qual que mais impacto, menos impacto, e ele tem de ter forças iguais, equilibradas dentro do conselho, porque, de repente, forma-se um conselho municipal com uma visão muito focada só numa direção. E não pode, não deve, porque a gente vai pagar, já paga e vai pagar caro por essas questões ambientais. O que eles chamam de desastres ambientais, mas que muitas vezes são previstos, não tenha dúvida. Então, licenciar atividades aí do município requer responsabilidade. A municipalização é uma boa, mas temos de ter cuidados, né, com relação a municipalizar essa questão da licenciamento ambiental. Eu falei da questão da composição dos conselhos, também falta equilíbrio de força, precisa ter equilíbrio, ele tem que ser paritário, tem que ser equilibrado, né, para poder ter decisões responsáveis, decisões bem pensadas, né? Até mesmo porque nós vivemos um momento também onde se nega a ciência, não se pode fazer isso. Na questão ambiental, nós temos que levar muito a sério qualquer atividade humana, a ciência. Não tem como a gente ignorar a ciência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro aspecto também ligado ao município, e que a gente percebe que em alguns municípios, onde há uma obrigação, por exemplo, do plano diretor municipal, os municípios, alguns, né, dependendo da população, são obrigados a elaborar seu plano. O que é que eu estou vendo? Os planos estão ficando esquecidos, estão ficando engavetados, tem surgido legislação, e não se leva em consideração aquilo que foi estabelecido nos planos municipais. Aliás, eu sou até a favor de que mesmo os municípios não obrigados a elaborar o plano, deveriam elaborar o seu plano diretor. É um plano de metas, um plano de ação, importante para qualquer gestor. O parlamento também tem como acompanhar melhor, né, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi previsto para os próximos 10 anos, por 4 anos, por 10 anos, por 8 anos, por 5. Então, o plano é preciso de acompanhar a sua aplicação, quem já existe, onde já existe, o município que já existe, a sua aplicação e a sua atualização. A sua atualização é de fundamental importância. Se o Ricardo puder rodar uma lâmina aí, eu vou entrar num outro assunto aqui, de uma outra questão, dentro dessa estruturação, vamos dizer assim, do município com relação às questões ambientais, falar do plano, que é mais recente, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Os municípios já fizeram, mas aqui para nós, gente, nós vimos muitos planos aqui que eles copiaram e colaram.
uma linguagem dessa aí da internet, para copiar e colaram, entendeu? Então, e outra, muito longe da realidade dos municípios, e com baixíssima participação popular. Não se dá para fazer, inclusive meio ambiente, sem participação popular. Isso não é discurso do vazio. Tem que ter participação popular, senão a gente quebra a cara. E quebra a cara, acaba a cara de todo mundo. Então, os planos municipais de saneamento básico são ferramentas, é uma ferramenta muito importante, super importante para a gestão do município. Não tem como. Nós tivemos aí os comitês de bacias andaram financiando a elaboração dos planos de saneamento básico nos seus 4 eixos fundamentais, e diga-se de passagem, esse comitê de bacias estão até desaparecidos aí do mapa, né? Eu não vi atuação deles efetiva com relação a Brumadinho, a Mariana, né? Eles arrecadaram e vêm arrecadando aí dos chamados empresas, entidades possivelmente poluidoras, e esse recurso, ninguém presta conta desses comitês de bacia. Eles andaram financiando a elaboração de alguns planos aí, fizeram pacotes enormes, licitaram, chamada pública, não sei como é que foi isso, para as empresas participarem da elaboração desse plano de saneamento básico. E essas empresas vieram e aconteceu isso. Eles não fizeram um bom trabalho nos municípios. Eles não verificaram a especificidade, as particularidades de cada município. Trouxeram simplesmente o que tinha feito no estado do Rio, no estado de São Paulo, trouxeram para Minas Gerais. Então tem que ser revisto com cuidado. Nós mesmos estamos vivendo uma situação aqui, o presidente Pracatá sabe disso, na questão da ET, a Estação de Tratamento de Esgoto. A coisa começou, vamos dizer assim, de forma errada. E está dando zebra, está num angu de caroço danado. Porque houve baixíssima participação popular, não houve quase participação popular, não se ouviu os técnicos fora do eixo oficial, né, para poder buscar sugestões, para ver como é que a coisa poderia funcionar. Resultado, nós estamos com dificuldade, estamos batendo cabeça aí, e é de fundamental importância. Ele mas não, claro, temos que fazer a estação de tratamento, e já devíamos ter pensado nisso, na captação dos esgotos. Não dá para fazer uma ET sem antes pensar na captação de microbacias. Você tem que coletar o esgoto de todas as microbacias da sua cidade, para depois levar lá no interceptor, levar lá na beira do curso d'água, para onde der que ela for, para fazer a estação de tratamento no lugar adequado. Então, está batendo cabeça, está quebrando cabeça, e agora, ontem para cá, me parece que a gente teve uma notícia nada agradável. Foi embargado lá o serviço da ET. Entendeu? Então, é uma dificuldade. Por isso que eu estou chamando a atenção que o parlamento é importante, e o parlamento tem participado aí, né? Não é tem que estar na presença aí do presidente, não, mas a Comissão de Meio Ambiente, a própria presidência tem acompanhado-se de perto, Mas eu estou falando na questão da ampla participação, né? Quando a gente convoca esses jovens a participar, é para verificar tudo isso. A questão da ocupação do solo urbano, gente, é fundamental importância. Eu resido num bairro onde o adensamento populacional, o adensamento de construções, edificações, tem sido altíssimo. A proliferação, o número é lógico, a cidade cresce, tem que crescer, mas tem que crescer com sustentabilidade. Então, nós estamos aqui, onde eu moro, próximo ao bairro, que é o bairro Palmeiras, numa área de menos de 20 mil metros quadrados, estão sendo construídos, no momento, 4 grandes prédios. Qual que é a área de infiltração aqui? Aqui nós já temos problemas de cursos d'água que correm aqui, encaixotados já, porque tiveram de ser feitos canais, né? Nós tivemos uma tromba d'água em 2003, dia 17 de janeiro de 2003, que causou, assim, um problema seríssimo em Ponte Nova. O Pracatá sabe disso, ele mora próximo aqui, já tinha seu envolvimento comunitário, né? Então, assim, foi um desastre de grandes proporções. Por quê? Porque não se levou em consideração
a questão da urbanização, a questão de áreas de infiltração. Nós estamos vivendo em Palmeiras, com toda a chuva um pouco maiores, um pouco mais intensa, com mais volume, causam problemas aqui nas avenidas. Então, tudo isso, caros amigos aí, parlamentares, é preciso ser levado em consideração. E é importante que esses jovens venham participar, que esses jovens estejam afinados, antenados, que os incentive, igual vocês estão fazendo, a participar. Diferentemente, lá de 1979, que a gente sofria, assim, problemas seríssimos, porque quando a gente tentava reunir algumas pessoas mais conservadoras e que, infelizmente, naquela época ainda não entendiam, não conseguia ter uma visão mais de futuro, falou, esses meninos já estão juntando aí para fumar maconha, entendeu? Então, assim, a gente tem de superar esses momentos, rever essa questão do momento que nós estamos vivendo, da negação da ciência, né? Meus jovens, pelo amor de Deus, né? Acreditem em Deus, mas acreditem na ciência, entendeu? É fundamental. A gente estuda, a gente aprende, a gente debate, a gente busca para poder adquirir um conhecimento, para propor coisas melhores para as pessoas, para dar uma vida cada vez melhor, né? Mais sustentável para as pessoas. Nas atividades agropecuárias, nós precisamos ter a atenção voltada. Aí começa a se negar a questão do aquecimento global, né? Não dá para poder não discutir isso. É lógico que está tendo mudança. Aí os outros falam, mas isso sempre aconteceu. Em tempos e tempos, houve uma mudança no mundo, no ambiente do mundo. É lógico que sim, mas nós estamos vivendo essa mudança com muito mais intensidade, com muito mais velocidade. Então é preciso, sim, discutir a questão das mudanças climáticas. Nós temos organismos, senhores gestores aí de câmaras e tudo, de cidades amigas do clima. E não é tão difícil participar desses debates, não. O ICLEI é uma entidade dessas, que debate, que apresentam soluções, situações que foram corrigidas na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, em várias partes do mundo, da Argentina. Eles colocam isso numa roda de debate para que os municípios possam perceber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que está dando certo numa cidade, o que pode dar certo em outra, entendeu? Então, a gente tem de unir, né? Se nós estamos buscando, por exemplo, a integração com relação a algumas soluções, por exemplo, no caso do resíduo sólido urbano, nós temos que buscar também outras soluções para outras atividades humanas, outras atividades relacionadas ao dia a dia das cidades, né? Ainda há pouco nós vamos ter aí um debate proposto pela comissão da Câmara, aí, presidida pelo presidente Guto Malta, com relação à questão do resíduo sólido, a questão do destino do lixo, como é que se deve fazer, cria consórcio, como é que vai funcionar o consórcio de lixo, né? Então, são debates importantíssimos que a Câmara de Ponte Nova está promovendo e que eu tenho certeza que vocês também aí, presidente das câmaras, também estão antenados, estão promovendo também. Então, em suma, em linhas gerais, é isso que eu queria trazer para vocês. Trazer esse meu cumprimento por essa iniciativa e poder permitir que os jovens debatam e estar antenado, a gente está antenado naquilo que está acontecendo. Nós não podemos ficar alheios naquilo que está acontecendo. Tá ok? Muito obrigado aí a vocês. Estou disposto aí, estou aberto às perguntas. Parece que o Pracatá queria fazer uma pergunta, Pracatá. Pois não. Não, Padova, vamos deixar mais para o final. Eu até ia fazer uma pergunta, mas deixa para o final, tem gente para manifestar aí ainda, deixa para o final. Obrigado, Padovano. Ok, eu que agradeço e fico aqui ouvindo, participando efetivamente. Volto a repetir, eu tenho um maior respeito pelo parlamento. Mesmo antes de ocupar um cargo em administração municipal, como jornalista, a vida inteira, acompanhei reuniões de Câmara, acompanhei reuniões de comissões, e sempre abri espaços lá nos veículos que eu trabalhei para que o parlamento pudesse manifestar, né? Então, tenho respeito. Quando eu passei também pela prefeitura, na condição de secretário de desenvolvimento rural, fiz isso com o maior respeito
com maior consideração e atendendo assim, prontamente qualquer solicitação, indicações, seja ela protocolada, não protocolada, eram respondidas num tempo hábil, e quando não dava para responder só no papel, eu convidava o vereador, convidava o parlamento para ir até o local para a gente ver de perto. Um abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Padovani, pelas suas palavras. Nós tivemos uma agitação boa aqui no chat também. E as perguntas vamos deixar para o final mesmo, tá bom? Eu vou agradecer aqui também a presença do vereador professor Bartô, que é coordenador geral do Parlamento Jovem lá de Viçosa também. Eu gostaria de saber se o presidente da Câmara de Urucânia conseguiu resolver a questão do áudio, senhor presidente José Geraldo. O microfone está fechado agora, aí precisaria abri-lo. Não conseguiu não, né? Não, tá jóia, presidente. Eu vou passar agora, então, para a nossa próxima palestrante, vou apresentá-la a todos para darmos continuidade. Ao final, os jovens, os vereadores presentes também vão poder interagir tanto com o Padovani como com a nossa palestrante, a Carolina. Vou falar um pouquinho sobre a Carolina antes de iniciar. Carolina Santos Natividade, Miri Porampuri, ela é ambientalista pela luta da defesa dos territórios tradicionais indígenas. Ela é originária do povo Puri, em processo de retomada. Ela foi socializada na cultura do povo tradicional caiçara em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e regressa a seu território ancestral. Integrante do movimento social Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Integra também o núcleo jovem deste mesmo fórum, a rede Inhadereco de turismo de base comunitária, coletivo de educação diferenciada de Ubatuba, coletivo Mar Sul de educação ambiental, dentre outras frentes da justiça socioambiental. Carolina vem atuando na defesa dos territórios tradicionais enquanto sociedade civil organizada, por meio de ações coletivas, o acompanhamento de discussões dos conselhos municipais, audiências públicas, câmaras técnicas e projetos de fortalecimento de base via o Fórum de Comunidades Tradicionais. Além de compor a organização de intercâmbios culturais entre as juventudes indígenas, quilombolas e caiçaras da sua região. E, atualmente, ela cursa Geografia lá na Universidade Federal de Viçosa, a fim de se instrumentalizar para as lutas dos povos originários e comunidades tradicionais. Inclusive, a Carolina citou o povo Puri, né, que habitavam a nossa região aqui da bacia do Rio Doce, desses municípios, né, os Aimorés, Botocudos, né, Carolina? Com certeza você vai nos falar um pouco a respeito disso também. E a palavra está com a senhorita, Carolina. Muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as nobres excelências aqui presentes, a juventude, né, os estudantes do Parlamento Jovem, da Escola do Legislativo. Queria agradecer o convite da Laila, dizer que eu estou muito feliz, muito honrada de estar nesse espaço com vocês hoje, discutindo questões tão importantes, né, principalmente quanto à participação ativa da juventude nesses processos, né, nessas questões das crises ambientais que a gente vive no momento, né. Queria parabenizar também a todos que construíram esse espaço, que fizeram acontecer esse momento de hoje, né. E eu queria pedir perdão se algum ruído vier atrapalhar, minha rua é muito barulhenta, e gostaria também de pedir que vocês me sinalizem quanto ao horário, tá, da minha fala. Como fui apresentada, eu sou Miri Porampuri, originária do povo Puri, né, que ocupa os 4 estados do Sudeste, né, ainda é presente, ainda é vivo, mas se encontra nesse processo de retomada devido a muitas rupturas, né, por conta desse processo de invasão, colonização, de genocídio e etnocídio, né, de tentativas de apagamentos culturais, apagamentos da língua. Então, como eu fui apresentada, eu fui socializada na cultura caiçara, né, lá em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, mas eu estou muito, muito feliz de estar de volta aqui nesse território,
né? Eu acho que o principal eixo que eu gostaria de trazer aqui hoje, né, que é sobre essa defesa do território, porque sem o território a gente não consegue exercer a cultura, sem o território a gente não consegue exercer, né, qualquer manifestação, sendo povos reconhecidos como mantenedores do ambiente, né, que faz um uso secular, milenar, de forma sustentável, de forma do qual o manejo, né, é um manejo diferenciado da terra. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa minha vivência, principalmente enquanto sociedade civil organizada, que tem sido muito importante, né? Desde que eu comecei a entender, a problematizar as questões no meu próprio ambiente ali de vivência, né? Porque o ambiente, ele é uma construção social, então, para nós, povos originários, a gente não tem uma visão dividida do ambiente, né? Para nós fazemos parte, nós estamos integrados ao ambiente. Então, acho que isso leva a várias questões que a gente vem a enfrentar por conta de todos esses processos, né, principalmente da exploração dos recursos, e que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, e eu acredito que a juventude, ela tem um papel muito importante, né, principalmente nessas ações de base, nesses diálogos, principalmente também tentando trazer uma linguagem acessível à população, né? Então, eu acredito que vai ser muito bacana essa nossa conversa de hoje. Só para poder contextualizar um pouco, o Fórum, o movimento social que eu faço parte, ele também tem uma parceria com o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Serra da Bocaina, do qual eu integrei a equipe da Coordenadoria de Justiça Socioambiental. Então, as principais lutas pela defesa do território, saneamento ecológico, educação diferenciada, turismo de base comunitária, né, dentre outras frentes de luta que fortalecem essas populações, assim como o seu modo de vida, principalmente relacionando ao bem viver dessas populações, né, um plano de saneamento rural, né, questões que contemplem especificamente o modo de vida dessas populações. E o Observatório, ele é uma parceria com a Fiocruz, né, como foi mencionado ali em algumas questões no chat, ele faz parte da Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, cujo eu também faço parte desse processo, né, de desenvolvimento de políticas públicas das ODSs, e acredito que eu espero também somar muito aqui no município de Viçosa, né, que tem me acolhido novamente, que eu me entendo como regressa ao meu território ancestral. E eu acho que esse processo de me entender enquanto parte desse povo que está em retomada é também reafirmar essa identidade, porque quanto mais eu ouvia dizer, me foi ensinado, me foi imposto que eu era apenas descendente desses povos, mais eu comecei a perceber que eu fortalecia o apagamento das nossas identidades, da nossa cultura, né? Então, nós estamos em retomada, nós continuamos existindo, reivindicando a nossa língua, né, que foi tirada em vários processos, e acredito que esse processo de retomada, ele é muito significativo também quando a gente se encontra em contexto urbano nesse momento, né, lidar com todas essas questões, entender como que a gente é afetado nesse meio, tem feito a gente também de forma organizada, buscar esses diálogos, né? Então, eu comecei a perceber essas questões, né, que interferem no meio ambiente, desde que, como sempre me entendi como parte dele, desde a minha infância, na realidade, né? Então, desde pequenos focos de queimada, sempre isso me incomodou muito, mas, né, eu fui crescendo, fui começando a tentar compreender melhor, tentar participar mais, fui compreendendo qual que era o meu papel nesse cenário, né, foi quando eu comecei a buscar participar mais ativamente desses diálogos, desses debates e dos espaços de tomada de decisão, né, e fui começando a compreender também, como o colega bem apontou, né, a importância da educação nesse processo, da formação, a necessidade de um embasamento, né, de um embasamento para ocupar, né, os conselhos municipais, né, quando
na participação das audiências públicas, né, que sempre era uma linguagem mais jurídica, mais técnica. Então, comecei a me unir ao movimento social nesse processo de formação também, que ele é muito importante, né, principalmente para que a gente consiga implementar, inserir propostas, né, a gente tem algumas legislações que são base para essas nossas lutas enquanto movimento social, né, enquanto defensores dos territórios tradicionais, que é o Decreto 6.040 de 2007, a Convenção 69 da OIT, nesse momento sofre uma grande tentativa de desmonte também, né, então são legislações nacionais e internacionais que respaldam a gente nesse processo. E dentro disso fui compreendendo também, como foi citado, né, compreendendo a estrutura do plano diretor, compreendendo como que se davam os processos de plano de manejo das unidades de conservação, porque para além de todos esses, né, a gente tem todos esses conflitos no território, que eu acredito que, mesmo lá na minha região, eu percebo que são incomuns com o estado de Minas Gerais, às vezes em alguns pontos diferentes, mas existe uma matriz em comum dessas opressões, no caso lá o pré-sal, por exemplo, aqui a mineração. Então, são processos que a gente tem tentado acompanhar de perto, dialogando, né, buscando ter uma participação, como foi citado pelo colega José Alfredo, uma participação popular ativa, né, um diálogo aberto, reivindicando essa consulta livre, prévia, informada, né, que é muito importante nesse processo de construção. Então, né, nós temos a especulação imobiliária também, que é algo que a falta de saneamento, então, um saneamento específico às comunidades tradicionais, o plano de saneamento rural, nacional rural, né, dentre outras, a falta de um planejamento urbano também é um problema muito grande que a gente enfrenta, né, e eu acredito que nessa construção participativa, vocês conseguem me ouvir bem? Meu áudio deu uma... Então, nessa participação das audiências públicas, né, nessa construção de um plano de manejo em conjunto, que as unidades de conservação, elas são, como o colega citou, elas são fundamentais para algumas, principalmente para algumas áreas que já são áreas de interesse, né, que a gente já consegue prever, como ele disse, a gente já consegue prever um futuro impacto ali, mas que sem a consulta, sem a junção da população, das comunidades tradicionais, principalmente, que muitas das vezes estão nesses territórios, né, de unidade de conservação, que já ocorreu um grande desgaste, desde a implementação das unidades de conservação, né, principalmente por conta dessa necessidade de diálogo, de entender a realidade, de entender a dinâmica, o modo de vida dessas comunidades, elas precisam fazer parte desse processo, né, de participação. Só um minutinho, gente. Dentro desses processos também, de luta pela defesa do território, eu fiz parte de um projeto chamado POVOS, que é o PCTT, que é o Projeto de Caracterização Territorial. Ele é uma condicionante da etapa 3 do pré-sal, do licenciamento ambiental. Então, foi muito importante também, porque as juventudes, elas participaram de todo esse processo, desde a formação nas audiências públicas para entender, né, todas as linguagens, todas as etapas, como que a gente pleiteia em todas as esferas de poder, né, essa garantia dessa condicionante, o que são as condicionantes, né, porque muitas vezes essas linguagens, elas não são muito acessíveis para a juventude, para a população. Então, também existe uma questão muito, muito complicada quanto à sazonalidade das dinâmicas dessas comunidades, né? Muitas das vezes a agricultura é um tempo que o pessoal passa, né, um grande tempo na roça, então não tem tempo para compreender esses processos, para participar desses processos, porque os prazos, muitas das vezes, eles são muito, muito, muito curtos, né? É muito diferente o tempo da comunidade, o tempo dessas populações, do tempo que vão acontecendo os licenciamentos, que vão acontecendo essas aprovações, né? Muitas das vezes chega um relatório de impacto, um estudo de impacto 2 dias antes de uma audiência pública.
Então, isso é muito complicado para as comunidades lidarem, né, para que se chegue com propostas, porque muitas das vezes chega aquela euforia, aquela indignação e uma manifestação que não tem uma ação efetiva, né, nesses processos de audiências públicas, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado bastante essa questão da formação, que ela é muito importante, a formação política da juventude, tanto enquanto movimento social, para compreender e para ocupar todas as esferas, para a gente também ter essa representatividade, para a gente também poder dialogar, poder estender esse diálogo, né, porque muitas das vezes as comunidades, elas são invisibilizadas, elas ficam invisibilizadas nesses processos, nos mapas dos licenciamentos, então, existe essa deficiência muito grande nesse debate, né, e a juventude, ela é uma potência muito grande, né, eu acho que esse é o nosso papel, né, o bastão, ele vai sendo passado e a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que propiciar essa formação também. Eu acho que o mais importante nesse processo que eu trago comigo e que eu venho buscando me instrumentalizar para poder retornar ao território, para poder também auxiliar onde eu estiver, né? É a linguagem. Eu acho que a linguagem jurídica, a linguagem técnica nesse processo para lidar com as comunidades, ela é muito importante de ser transmutada, de ser acessível, né? Então, as ações de diálogo construtivo, a formação da juventude, da população, com essas linguagens mais acessíveis, elas garantem a defesa dos territórios, né? Elas garantem um território sustentável, um território saudável, elas garantem políticas públicas, a construção de políticas públicas para essas populações, elas garantem a escutativa das demandas específicas dessas populações, porque sem escuta e sem diálogo, foi o que o colega trouxe, acontece um atropelo muito grande, né, e acontece uma desmobilização, e, enfim, não contempla de fato esses direitos básicos, esses direitos fundamentais dessas comunidades, que é o bem viver, né, que é um território onde se possa plantar, que é um território onde se possa pescar, enfim, e que a gente previna esses futuros impactos, como o colega trouxe, que muitas das vezes são previsíveis, né? Então, acredito que tudo conflui bastante, né, essa temática, tanto do saneamento, quanto da educação específica, né, para essas populações. O turismo também, como um potencial muito grande, o turismo de base comunitária, ele garante não só o fortalecimento da cultura e da identidade, mas também o ambiente em que essas populações vivem, porque o turismo de base comunitária, ele é formação, dentro desse processo, ele também é formação, então as comunidades também conseguem se instrumentalizar para lidar com essas questões mais jurídicas também, como a grilagem, por exemplo, nas terras tradicionais, nas terras originárias, então, nos territórios indígenas demarcados, né, como a gente tem acompanhado essa intensificação. Eu acredito que gente, me desculpa, minha internet, ela deu uma travada aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ficou tranquilo. Obrigada. E a gente passa por esse processo agora numa pandemia, que a gente consegue identificar e perceber o quão catastrófico as consequências, né, de todas essas crises, principalmente das crises ambientais. A forma com que se tem explorado, a forma com que se tem extraído, elas impactam profundamente. E como a gente entende, né, como nós, povos originários, falamos, né, como a gente entende o quanto a Mãe Terra, ela está sofrendo, ela está debilitada, e isso ela vai refletir em vários aspectos, né? Então, o povo continua morrendo de uma doença que já tem vacina, né? Como eu estou de tempo, gente? Carolina, tá tranquilo. Tem uns 15 minutos ainda, se você tiver à disposição. Tá joia. Bom, acho que um pouquinho desse processo, desse meu processo, dessa minha vivência, que eu queria compartilhar com vocês, não sei se eu me atropelei um pouco, porque são muitas coisas, né? Mas
um ponto que eu gostaria, assim, de enfatizar é o quanto a juventude, ela tem esse papel ativo nesse momento também, né? Enquanto escola do Legislativo, infelizmente, no meu município não tem, mas agora eu estou tendo essa oportunidade de ter contato, né, aqui em Viçosa, e eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz em ver a juventude engajada, né, construindo propostas, isso é fundamental, mas o diálogo, ele é muito importante, né? O pessoal estava até colocando aqui no chat, mas a gente pode deixar para responder depois. Mas esse é o papel, acredito que o papel da juventude hoje é formar, né? Eles estão no processo de formação, mas também que possa trazer estender essa formação para a população, trazer uma linguagem acessível, trazer esses projetos, trazer esses diálogos numa linguagem acessível. Bom, gente, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer na minha fala hoje. Queria mais uma vez agradecer o convite, né? Sempre uma troca muito rica. A fala do companheiro Zé Alfredo me contemplou bastante, né? E estou aqui à disposição também para as perguntas. Caso eu lembre de algo que eu gostaria de ter falado, eu sinalizo vocês. Carolina, muito obrigado pelas falas. Alfredo Padovani também. Inclusive, eu vi que a Laila abriu a câmera dela ali e ela tem uma pergunta aqui no chat. Seria melhor se ela fizesse essa pergunta do que eu ler aqui, né, Laila? Você quer fazer a pergunta para o Padovani, para a Carolina? Uma pergunta que você mandou aqui no chat. A Michele também fez uma pergunta. Laila, fique à vontade. Só vou procurar aqui a pergunta, aí eu já falo para vocês. Depois, quem quiser também fazer perguntas após a Laila, vamos aproveitar o momento, jovens, os próprios senhores vereadores também, vão tentar só focar o tempo, no máximo 1 minuto, 2 minutos para fazer a pergunta ou para fazer a ponderação, de modo que mais pessoas possam participar também. Ricardo, boa tarde. Você poderia só levantar um pouquinho o seu microfone? Está muito baixo o seu microfone, se puder, por gentileza. Tá. Vou tentar falar um pouco mais alto. Melhorou um pouco? Tá, joia. A voz está baixa mesmo, Jéssica. Melhorou, obrigado. Obrigado. Alfredo, você estava falando sobre essa parte de licenciamento ambiental e tudo mais, principalmente voltada para essa autonomia que os municípios e as cidades têm de formular o seu próprio licenciamento. Aí a minha pergunta era sobre qual que é o maior impacto que você vê sendo gerado pela falta de licenciamento municipal e, enfim, né, e das cidades também, e levando em conta essa grande urbanização das cidades e essa questão ambiental, principalmente ligada à parte de área de preservação permanente, porque eu vejo que muitas das construções são feitas dentro desses espaços, o que acaba gerando vários impactos, e muitas pessoas, na verdade, não têm nem o conhecimento do que são as APPs, do que o licenciamento ambiental pode trazer. E a minha pergunta para a Carol é voltada à questão de como que ela vê essa questão do discurso das pessoas em relação a determinar lugares em que os povos indígenas devem estar. É isso. Oi, Ricardo. Posso responder para a Laila? Sim, Padovani, pode responder depois a Carolina, por favor. Ok. Laila, boa tarde. Licenciamento ambiental é um mecanismo que foi criado para diminuir o impacto ambiental de uma determinada atividade ou empreendimento. Quando eu chamei atenção para a municipalização do licenciamento, porque algumas atividades já podiam ser licenciadas no município, né, de menor impacto ambiental. Lá eles classificam, né, os órgãos ambientais classificam por classe 1, classe 2, dependendo do impacto ambiental do empreendimento, da atividade. É preciso que a população realmente
entendam um pouco mais. A gente tem que ter meios, mecanismos de poder explicar um pouco mais para a população. Ó, se você for construir, né, próximo a um curso d'água, né, você precisa prestar atenção. Ali é a área de preservação permanente, né? Se você vai construir, se você tem um terreno num local mais acidentado, no topo de morro, que é também a área de preservação permanente, né? Você precisa de ter cuidados. Tem áreas que podem ser edificadas, outras não podem ser edificadas nos municípios. Eles têm o chamado zoneamento urbano. O município tem o zoneamento, zonas que podem ser edificados, edifícios com apenas um pavimento, com 2 pavimentos, determinadas atividades econômicas, industriais, não podem estar em determinadas áreas. É a ocupação do solo, é o zoneamento urbano. Então, todo esse ordenamento é preciso ser mais divulgado, sim. Concordo com você. Às vezes as pessoas não sabem, né? Não sabem onde pode, onde não pode. Agora, quando se trata de empresas, de maiores empreendimentos, de grandes empreendimentos, sim, aí os técnicos têm por obrigação, quem está elaborando o projeto tem por obrigação saber da necessidade, né, desses licenciamentos, né, como o trâmite desses licenciamentos. Há muitos anos atrás, eu cheguei a pensar, logo quando surgiu essa questão de licenciamento, eu cheguei a pensar que talvez não precisasse de licenciamento ambiental, né? Olha bem, lá atrás eu pensei isso. Ah, não, se você vai fazer, você tem que ter a consciência, né? Sabe o que a lei pode, o que a lei pede, principalmente se for um empreendimento de maior vulto, um pouco maior. O técnico que elaborou o projeto tem por obrigação saber o que pode, o que não pode. Mas depois eu caí na realidade, que isso não ia funcionar, né? Infelizmente, no nosso país, em outros países tem até isso, né? Tem uns países que não exigem licenciamento, exigem que se cumpra a legislação, mas o técnico é responsável. Se ele não cumprir, ele corre o risco até de perder a capacidade de exercer a profissão, né? E tudo mais. Mas é isso, eu acredito que uma população menos informada, né, de empreendimentos de menor porte, nós precisamos ter mais informação, sim. Precisamos de informar melhor, precisamos explicar melhor o que pode, o que não pode. Daí a importância dos veículos de comunicação, né, de ter sempre abertura, ter espaço para discutir essa temática ambiental e aquela temática, primeiro para traduzir esse linguajar, né, que às vezes um linguajar difícil para as pessoas entenderem, não tem a compreensão. Mas eu acho que os veículos de comunicação, e eu tentei fazer isso a vida toda, com quase 45 anos de atividade jornalista, eu tentei fazer isso. Às vezes eu consegui, às vezes não. Tá, Laila? Um abraço. Carolina, se você quiser complementar e responder a Laila também, a pergunta que ela fez. Eu gostaria, sim. Eu caí e voltei. Se puder reformular a pergunta, mas eu já vou seguindo aqui, pegando um gancho da fala do colega. Laila. Você podia reformular, por favor, Laila? Quer fazer? Eu tinha perguntado como que você vê essas pessoas que, por exemplo, delimitam territórios para as outras pessoas, no caso, indígenas devem morar somente em tal território, sabe? Essas coisas assim, essas questões que são levantadas a todo tempo e que a gente vê que são bem polêmicas e tal. São imposições estruturais, né? Que eu acho que, assim, hoje, pensando na realidade, é muito difícil a gente retomar o nosso território na realidade, né? De fato, concretamente, né? Mas eu acho que esse processo, ele tem que ter uma consulta, tem que ter um diálogo, né, porque muitas das vezes as comunidades, elas são remanejadas para territórios, né, totalmente distintos do ambiente, do bioma até que elas estão, né, que elas são originárias, mas dentro de todo esse processo, não deveria haver uma imposição, na realidade, né, tem que se construir um diálogo, mas os próprios órgãos indigenistas, eles são bem falhos
na realidade, né, negam muito esses direitos. Então, é bem, assim, bem complicado de te responder, né, em que passo que a gente está vivendo nesse momento, principalmente com quem está presidindo os órgãos indigenistas, principalmente, né. E só puxando um gancho do que o colega estava falando, acredito que para que se estenda esse diálogo, né, para que se estenda essa participação popular, para que a gente consiga realmente alcançar, né, as comunidades ali mais isoladas, né, os bairros que estão mais isolados, para essa participação, porque o pessoal às vezes nem sabe do que está acontecendo, né, das audiências, não sabe, né, das tomadas de decisão no município, de decisões, né. Eu acredito que as associações de bairro, elas são muito importantes, esse diálogo com as associações, né, esse diálogo com os movimentos sociais do município, eles são bem bacanas para conseguir difundir, né, as informações que acontecem, né, os projetos que vão acontecendo. Acho que é isso. Temos uma pergunta aqui no chat também, da Michele. Michele, se você quiser fazer a pergunta pelo áudio, tá? Fica à vontade. Nós temos no Google Meet uma mãozinha, para quem quiser falar também, quiser apertar essa mãozinha, que aí a gente consegue visualizar aqui melhor e saber quem gostaria de fazer uma pergunta ou alguma ponderação também. E relembro que no chat tem um formulário para os jovens preencherem, tá? Para confirmar a presença no evento. Eu peço que todos que não visualizaram no chat, por favor, vejam lá. Michele, a palavra está com você. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo espaço. Gostei muito da fala de todos e eu gostaria... A minha pergunta é para o Alfredo. Ele estava falando em relação ao plano diretor e sobre a importância que ele tem para o município, principalmente dentro dessa questão ambiental. E eu gostaria de saber quais aspectos ali são fundamentais para a gente ter atenção na construção de um plano diretor. E tanto enquanto cidadã, né? E também enquanto poder legislativo, que a gente precisa estar dando essa atenção. Picou um pouquinho, eu não entendi uma parte da pergunta. Em relação ao plano diretor, quais os mecanismos que nós temos para poder elaborar o plano? Seria isso? Dê um piquezinho, Michele. Só poder eu entender melhor aqui. Claro. Em relação a quais aspectos são fundamentais para a gente ter essa atenção na construção, nesse processo de construção do plano diretor, mais especificamente em relação levando em conta a questão ambiental, que faz parte desse processo. Sim, entendi claramente. Acho que o principal mecanismo na elaboração do plano diretor é ampla participação popular. É fundamental, né? A população que vive os problemas, ela que está ali diante dos problemas, né? Então, ela tem de participar na elaboração do plano diretor. Então, os gestores públicos, ele tem de fazer todo um esforço para poder mobilizar a população. Quando é elaborado o plano, faz algumas mobilizações, mas eu acho que ela ainda é pequena e é pouca. Há pouca participação, porque por várias razões, mas é preciso que facilite mais a participação da população. Do último plano diretor, que foi elaborado aqui no nosso município, às vezes os locais não eram adequados, local mesmo, né, de onde se podia reunir, às vezes o horário não era mais adequado, para que a população fosse lá e apresentasse. O mecanismo é esse mesmo, mas assim, tinha de facilitar mais um pouco, facilitar para que a população pudesse participar mais e apresentar os problemas e até mesmo possíveis soluções, né? A solução não vem só dos técnicos, não. A solução vem da população também, daquela que é usuária, daquela que sofre o problema de perto, que sofre na pele, né? Mas eu te diria, sem sombra de dúvidas, para elaborar um bom plano diretor, tem de haver ampla participação popular. Tá, Michele?
Bom, eu não estou vendo aqui mãos levantadas. Eu vou pedir para quem quiser fazer alguma pergunta, dos estudantes, os vereadores presentes também, os próprios coordenadores municipais, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Sofia ainda está aqui conosco, se quiser fazer uma pergunta. Ah, eu tinha feito, mas eu acho que ela já foi respondida. Pode deixar. Obrigada. Malena, se você quiser fazer a sua pergunta também. Ah, tá. A Malena está com um problema no microfone. Ela fez uma pergunta no chat, então eu vou ler aqui para ela. Só um momento, Malena. Foi para Carolina. Carolina, de que forma nós podemos ficar mais integrados sobre o que acontece com essas populações indígenas, né, no dia a dia? Essa foi a pergunta da Malena Andrade Rocha. Tá, joia. Obrigada pela pergunta, Malena. Eu acho que hoje a gente nós conseguimos nos comunicar com muito mais facilidade, né, por conta da internet, dos veículos de comunicação, mas pensando mais numa base, eu sempre acredito que através dos movimentos sociais, através dos movimentos artísticos, culturais, que muitas das vezes as juventudes elas estão, né, nesses espaços também, é possível fazer contato com alguns representantes, né? Dentro da organização que eu faço parte, a gente tem os chamados antenas. Por exemplo, eu sou liderança da juventude da minha comunidade, eu sou antena da minha comunidade. Então, o que acontece tanto de questões internas do movimento, quanto de questões internas, demandas externas que chegam até a gente, eu que faço esse repasse para as demais juventudes da minha comunidade. Então, eu tenho que ir lá e fazer essa mobilização toda. Então, geralmente, em alguns grupos mais organizados, é possível, né, contactar algumas liderança da juventude, ou os mais velhos também, que têm feito essa ponte, que têm conseguido, né, articular isso junto com a juventude para a gente conseguir disseminar, agregar as informações e poder dialogar, né, com os demais. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas hoje até mesmo, né, pelas redes sociais a gente consegue contactar os parentes, as lideranças indígenas, né, da juventude também, de outros povos também. Nesse processo agora de pandemia, eu consegui entrar em contato com os parentes Machacali via Instagram, via WhatsApp, para que a gente conseguisse se mobilizar em prol dessa reivindicação da vacinação para os indígenas não aldeados, né, que está rolando. Obrigado, Carolina. Próxima pergunta, quem quiser abrir o microfone, sinta-se à vontade para realizar uma pergunta, seja para o Padovani, seja para a Carolina, ou ambos. Vereador Gerson, Oi, Ricardo. Pergunta. Só fazer consideração mesmo aqui, agradecendo aí a Carolina, o Padovani pelas abordagens, parabenizar a todo mundo do Parlamento Jovem, do nosso polo aí de Viçosa, os presidentes das câmaras municipais aí que têm dado apoio a esse importante projeto. O nosso presidente aqui da Câmara de Urucânia teve um problema com o áudio, mas deixou em mensagem a satisfação dele de fazer parte desse grupo que vem aí debatendo temas pertinentes. Tem a Sara também, jovem, lá de Paula Cândido, que tem muito ajudado também na construção dos trabalhos. O Ricardo aí, a Patrícia também lá de Viçosa, o Ricardo em Ponte Nova. Enfim, todas as câmaras, cada um contribuindo de alguma forma. E falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável é justamente
falar do que é necessário, do que de mais atual se tem para poder ser debatido e que, infelizmente, por muitas vezes tem sido deixado de lado, mesmo com tantos exemplos negativos que reforçam cada vez mais a necessidade de ação, né? Infelizmente, muitas vezes fica muito no discurso, etc. Mas a gente está fazendo aqui nossa parte e eu tenho certeza que bons frutos colheremos aí, com certeza. Muito obrigado, viu? Aberto novamente para perguntas e ponderações. Professor Marcelo Felício, pode fazer sua pergunta. Professor Marcelo. Só nessa época o meu computador travou. Então, tudo bem, gente? Boa tarde. Que bacana as falas, né? Na verdade, é só mesmo um comentário. E a importância, algo que eu penso muito, né, em relação ao parlamento. Sou professor de História do Colégio Polivalente aqui em Ponte Nova. Tem alunas minhas aqui que estão participando também, assistindo, né? E a importância desse momento, dessas discussões, para esses jovens, para mim também como professor, né, e esse encontro específico, mas todos os outros encontros oferecidos pelo parlamento, e que oportunidades bacanas que eu, por exemplo, não tive quando eu estudei, né, durante o meu ensino médio, enfim. Mas, e aí é mais direcionado aos jovens também que estão assistindo, que estão participando dessas oficinas, né, que essas pessoas se apropriem dessas discussões, e aí eu falo não só como do ponto de vista de formação acadêmica, mas também de formação humana, né? Todas as discussões que são tratadas nesses encontros são fundamentais para que a gente se forme como ser humano. E a questão ambiental, ela está posta. Grande parte dos nossos problemas hoje são de cunho ambiental, e tanto relacionado ao meio ambiente em si, mas também às questões sociais. E aí, como é importante que a gente se aproprie desses discursos para que a gente possa mudar a realidade, né? Porque para a gente seja realmente cidadão, participar dos conselhos, cobrar do legislativo, para que ações sejam feitas e a gente consiga resolver, pelo menos minimizar os danos causados aí. E aí isso só se dá por meio da educação, meu papel de professor, e aí o papel do parlamento também, que é fantástico, que é justamente conscientizar os jovens, mobilizar, eu acho até melhor a palavra, mobilizar os jovens para que eles se tornem sujeitos, para que eles se tornem agentes desse processo, porque não adianta a gente esperar do Estado, né? O Padovani foi muito feliz em falar como que o que a gente está vivendo de retrocesso em relação a muitas coisas ao longo desses últimos anos, e especificamente da questão ambiental. Então, é o Estado que está agindo e que está causando esses retrocessos. E aí, qual que é o nosso papel como cidadão, né? De se mobilizar, de agir, enfim. E é isso, realmente só parabenizar pelas falas fantásticas, e também de motivar os jovens, é uma fala mais direcionada aos jovens do parlamento, para que eles tomem partido, né? Neutralidade não existe, a gente precisa assumir uma postura, né? Quando a gente se afirma neutro, a gente já está se posicionando, então a gente precisa se posicionar, a gente precisa ir para a luta realmente, para que a gente consiga resolver, e a gente consiga pelo menos melhorar a situação, e aí, nesse sentido, mais especificamente sobre o meio ambiente, que é um direito, né? É um direito humano. A gente fala de direitos humanos, só parece tão distante, mas é um direito humano. É o direito a um meio ambiente, a um ambiente sustentável, não só para a gente, mas para as próximas gerações. Então, é pensar também que mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Enfim, é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. Professor Marcelo, que sempre participa das oficinas aqui em Ponte Nova, junto com os estudantes, junto conosco, sempre com essas considerações muito pertinentes. Agora eu vou convidar o vereador professor Bartô, de Viçosa, levantou a mão, ele gostaria de
fazer uma ponderação ou pergunta. Senhor vereador. Obrigado aí, Ricardo. Desejo a vocês, né, todos e todas, uma boa tarde. Saudar também os colegas, né, companheiros vereadores que estão aqui presentes, todos os coordenadores, professores também. Saudar os estudantes que estão aí participando conosco. É muito gratificante ter essa oportunidade, né? Quero agradecer aqui aos dois convidados, a Carol, né, ter a oportunidade de conhecê-la, esse movimento aí, principalmente pela luta do povo Puri. Quero saudá-la e parabenizá-la por esse grande trabalho que ela vem fazendo e desejar mesmo que ela tenha muita força, né, para todos esses desafios. Sabemos que não é fácil, mas que é um grande objetivo nosso também, que tenha essa democratização, que vocês possam reconquistar de fato aquilo que é de vocês e aquilo que realmente vem sido reivindicado. Então, quero saudar também o Zé Alfredo pelas palavras, né, pela aula. E assim, eu queria manifestar aqui, né, também o agradecimento por essa oportunidade. Eu acredito que o Parlamento Jovem, as escolas do Legislativo, elas têm um papel fundamental, principalmente no período que nós estamos vivenciando, de uma deslegitimização da política, né? A gente percebe que, infelizmente, as pessoas acabam tendo esse descrédito à política, e nós vemos nessa contramão de apresentar que o Legislativo ele tem um papel essencial, fundamental na sociedade. Eu até menciono porque nas casas legislativas é que nós temos, de fato, a representação do povo, né? Porque se a gente pega o executivo, sempre, principalmente dos menores, necessariamente não é o 50% mais um, que é a maioria. E aí, lá no legislativo, que vai ter, de fato, a representação do povo, a representação mais fidedigna da população, e principalmente incluindo as minorias. E é importante a gente falar isso aqui, que as casas legislativas, elas dão voz a essas minorias que são invisibilizadas, né? Então, assim, eu acredito muito que é importante a gente estar fazendo, principalmente o tema, né, desse ano do Parlamento Jovem, que nos estimula a fazer essa reflexão, essa nova dinâmica mesmo de relação com o meio ambiente que nós precisamos ter. Então é isso, eu acredito, né, que nós tenhamos um grande desafio, mas que nós possamos fortalecer as câmaras legislativas e que tenhamos, de fato, essa percepção de como que é importante, né, esse fortalecimento, para que de encontro, né, à vontade popular, nós tenhamos uma sociedade que seja não somente uma sociedade justa, mas uma sociedade que nós possamos, né, deixar aí como herança para os nossos futuros, né? Então, assim, eu acredito muito, e parabéns a todos e todas, aos estudantes principalmente, que estão aí sendo estimulados a vir também participar do Legislativo, que é um instrumento mesmo de transformação de vida, de realidade. Até pego a fala do nosso, hoje o companheiro aí, o Marcelo, sobre essa questão da posição. É isso mesmo. A gente entende que não podemos ficar neutros, né, em cima do muro, mas que nós possamos ter essa participação efetiva e entender que é um processo de construção mesmo, de uma sociedade que queremos e que contemple, principalmente as minorias. Professor Bartô, vereador, muito obrigado. Novamente está aberto para perguntas, ponderações. Já estamos caminhando para o final do nosso evento. Eu acho que eu vi uma pergunta aqui no chat para mim. Acho que estava perguntando em relação ao meu nome. Seria o meu nome indígena? É isso? O meu nome de batismo? Quem fez a pergunta? Eu não consegui. Acho que é Escola Legislativa São Sebastião Lopes de Carvalho. Ah, tá, de Viçosa. Patrícia. O microfone está desligado, Patrícia. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Desculpa fugir um pouco do tema aí, Carolina, mas eu gostaria de saber um pouco sobre o seu nome de batismo mesmo. O meu nome, Carolina Santos Natividade, é isso? Então, esse nome, quem deu, na verdade, foi a minha avó. Ela é daqui de Divinésia, daqui pertinho, né?
ela foi para o litoral na década de 70, por isso que eu vinha nascer por lá, né? E aí é engraçado que eu sou a única que tem esse sobrenome na atividade, porque o restante é todo Pinheiro de Freitas, né? Que também meu avô é daqui daí, né? De Ubá e Visconde do Rio Branco. Então, tenho esse nome devido a ela mesma. Ela é a única que teve esse sobrenome e que passou para mim. Aí agora, a título talvez de curiosidade, né? O meu nome indígena é Miriponã, né? Que a língua do povo Puri é o Quaitiquindo, que pertence ao tronco linguístico Macro-G, né? E aí o meu nome significa Miri, significa olhos, e Ponã é onça, que significa olhos de onça. E se junta essas palavras, fica Miripom, que significa noite, né? Mais a título de curiosidade também. Não sei se eu respondo sua pergunta, mas eu acho que nesse processo de retomada da identidade, de me compreender enquanto... Sempre tive noção, sempre me entendi enquanto indígena, né? Mas estive mais distante do meu povo, justamente, né, por ter nascido lá no litoral, mas sempre tive uma ligação muito grande. Minha avó sempre trouxe Minas Gerais e Divinésia e toda essa região muito presente em todos os diálogos, né? Em todo o processo de perpassar a cultura através da oralidade. Então, essa região aqui sempre teve no meu imaginário, desde muito criança, desde pequena, né? Sempre me entendi enquanto indígena também. E compreender nesse processo, né, de não ter tido, né, todo o ritual que o povo ele tem, que foi rompido também em um dado momento, que é esse ritual de conceder o nome, né, que tem todo um processo, só que nesse caso, na contemporaneidade, com todos os processos de ruptura, foi um pouco diferente, principalmente nesse processo de retomada da língua. A gente vai compreendendo, vai se identificando e vai dialogando com as lideranças, e os mais velhos, como sempre, né, também vão refletindo e conversando com a gente sobre essa relação do nome, com a questão da identidade, da história de vida, e aí também nos é concedido esse nome de mato, que a gente chama de nome de mato. Muito obrigado, Carolina. Vou convidar agora o presidente da Câmara de Ponte Nova, Antônio Carlos Pracatá de Souza, que quer dar uma palavra também. Eu gostaria, nesse momento, Ricardo, agradecer a presença do Alfredo Padovani, da Carolina. Dizer, Padovani, a gente fica muito grato em ouvir você falar, você que é um amante do meio ambiente, a gente vê a luta sua aqui no nosso município. E você falou aí muito bem, fez uma colocação muito boa com relação à construção, principalmente Palmeiras, está fazendo 2 prédios enormes no centro de Palmeiras. Ponte Nova deu um avanço muito bom há 20 anos atrás, que não existia aqui um projeto de uso e ocupação de solo. Graças a Deus, deve ter mais ou menos, se não me engano, deve ter uns 20 anos para cá, que já é exigido, né, as construções, os projetos, afastamentos, e está melhorando, mas está muito lento. Como você bem frisou, essas construções de Palmeiras, a gente não entende por quê. Aonde que, por exemplo, um investidor está construindo num bairro, ele pode transferir essa construção para um outro bairro, parte dessa construção para outro bairro, que aonde ele estava construindo foi tombado pelo patrimônio histórico. A gente não entende bem por que liberar uma situação dessa, mas está na lei, o empreendedor está fazendo dentro da lei. No mais, Padovani, agradecer você pela sua participação. Sabemos da sua preocupação de você no meio ambiente aqui na nossa cidade, que você participa, é uma pessoa ativa no meio ambiente. E agradecer também a participação da Carolina, aqui, né? Que você trouxe umas mensagens muito boas para a gente com relação ao meio ambiente. Eu sinto que vocês dois estão bem entrosados no meio ambiente. Isso, com a participação sua, só veio agregar muita coisa no meio ambiente para a gente. Agradeço você de coração e uma boa tarde a todos. Bom, vamos caminhar então para o encerramento. Vejo ainda a oportunidade, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma ponderação. O presidente Gerson, de
Visconde do Rio Branco levantou a mão. Gente. Ricardo, boa tarde a todos novamente. Eu quero me dirigir a palavra primeiro para a Carolina. Ouvindo a Carolina aí, eu quero passar algumas informações para ela aqui. Primeiramente, agradecer, né, pela explanação dela. Gostei muito quando ela falou da questão de organizar, reconhecer os territórios, né? A gente sabe que os territórios hoje estão, a maioria deles, né, ocupado por vilas, comunidades, mas é importante reconhecer os territórios. Também gostei muito quando você falou da questão do turismo, né, de bases comunitárias, né, focada, é claro, na questão do meio ambiente, né, do tema de hoje, né, a minha vida toda, a minha bandeira aqui em Visconde do Rio Branco, eu vim de zona rural. E outra notícia boa que eu vou te passar daqui a pouco. Eu vim de movimentos comunitários, movimentos religiosos, movimentos, eu gosto muito, né? Você falou aí de líder, né? É muito importante ter líder, na questão das anteninhas, né? Ter uma liderança que representa, isso é importante. Mas a notícia que eu queria te dar, Carolina, é que a minha avó, a mãe do meu avô, ela veio do Piedade de Cima, não sei se você sabe, que uns anos atrás foi descoberto, né? Na comunidade rural do Piedade de Cima, onde tem alguns túneis, tem alguns locais cavernas que os índios habitaram. Lá foi encontrado muitos pertences dos índios, muitos mesmo, crânio, aqueles materiais que utilizavam, aquela coisa de pedra. Isso hoje, uma boa parte, se encontra no nosso museu, graças a Deus. Que eu já faço um convite a você, que quando você quiser, vir, né, quando puder, quando passar, se Deus quiser, a pandemia, vir ver, né, essas relíquias das histórias, né? E lá habitaram, o relato que a gente tem, que foi feito levantamento, né, através de ONGs e instituições que cuidam aí dessa parte que você mencionou. Lá habitaram os puris, os cropós e os croatos. E, por coincidência, a minha avó, ela tinha o nome de Elisa de Freitas, ela é descendente, a minha avó, mãe do meu avô, pai da minha mãe, né? Ela é descendente. E quando você citou aí Divinésia, também, na região de Divinésia, tinha descendentes também da minha avó. Então, muito obrigado por estar te conhecendo aqui hoje e ver que, na verdade, nós somos todos parentes, na verdade, né? A gente está longe, mas está perto, né? Muito obrigado pela sua participação. Também aproveitando a oportunidade, Ricardo, de agradecer também a participação do José Alfredo, né? E dizer para ele que eu gostei de toda a fala dele, mas marquei uns tópicos aqui da questão da ampla participação popular, né? Não só nesse debate do meio ambiente, né? E que é um tema importante, sustentável, mas eu acho que deve ter a participação popular em todas as decisões e políticas públicas, né, voltada para a população. Sem a participação popular não tem como ter bom resultado, né? Não só na questão do plano diretor, do PPA, que é importante, né? Que é o plano plurianual para os 4 anos, onde se define plano médio, plano curto, plano longo, lei de diretriz, a participação popular na questão da decisão do orçamento participativo, enfim, participação popular é importante em todas as políticas públicas e principalmente nessa questão ambiental. Então é isso que eu queria dizer para vocês e agradecer a vocês, tá? Pela excelente explanação que vocês tiveram para nós nessa tarde de hoje, tá bom? E fica aí um convite à Carolina, que quando quiser, Carolina, tá? Quando quiser, é só entrar em contato com a Câmara aqui de Visconde do Rio Branco, viu? Com os diretores da Escola Legislativa, daqui, para a gente poder agendar a sua visita aqui. Eu tenho o maior prazer de te levar para conhecer lá a Piedade de Cima, aonde nós tivemos como nossos primeiros moradores, né? Legítimos daquela região, que foi os puris, os cropós e os croatas, tá bom? Muito obrigado por enquanto e
a todos aí, um prazer estar com vocês. Bom, então, antes de encerrarmos, eu vou convidar o vereador presidente da Câmara de Viçosa, Denilson José de Oliveira, e antes de encerrar, que após a fala dele, eu já vou encerrar a gravação. Essa gravação vai ficar disponível depois no YouTube, no Facebook, aqui da Câmara de Ponte Nova, tá? De modo que os outros jovens que não puderam participar hoje possam ter acesso também a essa rica palestra do Alfredo Padovani, da Carolina Santos e dos demais, as falas dos demais presidentes também das câmaras. Tá joia? Senhor vereador Denilson. Quero agradecer, né, a todos vocês, aí ao José Alfredo, a Carolina, explanaram de forma muito objetiva e clara, e a gente fica feliz em poder ouvir tantas coisas boas, né, e muitas coisas que nos preocupam. Eu espero que as câmaras não tenham a postura que Viçosa, infelizmente, vem acontecendo. Nós temos um plano desatualizado desde 2000, né, eu estou vereador desde 2013, e me preocupa muito quando, em 2019, um plano com participação popular, José Alfredo, para você ter noção, elaborado com comissão, com muita competência, ele foi derrubado por uma questão de um grupo de pessoas, né, de um grupo de pessoas que só pensam no seu dinheiro, que constroem em cima de área de preservação ambiental, que prejudicam as nascentes da nossa cidade, e esse grupo político que tem aqui dentro, que manda, infelizmente, várias pessoas que colocam dentro da Câmara Municipal de Viçosa ali, vereadores que comungam com essa ideia, que, infelizmente, emperram os nossos trabalhos no nosso município. Quando você fala de participação popular, de busca de um plano consciente, e na minha cidade, na nossa cidade, numa cidade universitária, né, com 100 mil habitantes, e a gente falar que nós estamos com um plano desatualizado e que hoje tem um grupo de empresário que manda na nossa cidade e que constrói em cima de área de preservação ambiental e que constrói em cima de nascente, porque não tem nenhum tipo de regra, e que hoje eu, enquanto presidente da Câmara Municipal de Viçosa, sou extremamente perseguido por ter voltado com um plano diretor para que ele pudesse ser trazer, né, à tona a discussão com todos os aparatos. Isso me deixa muito triste em ouvir a fala de vocês e saber que nós estamos indo de contramão, infelizmente, ao invés de estar buscando. E que isso sirva de alerta aos jovens que participam do parlamento e de todas as lideranças, que nós temos que combater essa política sórdida, essa política que não contribui com nada, mas nós temos que buscar uma política participativa, uma política mais harmoniosa e uma política que nós queremos de verdade o bem da cidade, não meramente que aqueles poucos, que não estou aqui falando que empresário não tem que ter o seu dinheiro ou que não possa ficar rico, não é nada disso. Eu estou falando de uma questão de conscientização, uma questão de seriedade, de fazer a coisa certa e buscar o certo, ao invés de ficar perseguindo políticos honestos que queiram trabalhar para o município, fazer com que tenhamos um plano ordenado, ordeiro, de forma organizada e que tenha uma cidade justa. Então, desculpa pelo desabafo, mas diante a fala de principalmente você, José Alfredo, a gente vê o quanto a nossa cidade está perdendo por um grupo político comandar as estruturas da nossa cidade, e quem perde é a população, e aí quem sofre as consequências é o meio ambiente, que é coisa que nós devemos lutar, né? Está faltando água, é muito lixo, e nós precisamos combater esse tipo de política sórdida que hoje nós vivemos aqui no nosso município. Muito obrigado, foi muito bom ter participado com vocês, mas fica aí um desabafo e uma tristeza na política que a minha cidade passa hoje. Obrigado. Bom, então encerramos agora a nossa gravação do nosso evento do Polo do Parlamento Jovem Polo Zona da Mata 3. Esperamos que possamos fazer outros encontros ricos como esses, tá bom? Muito obrigado à presença de todos vocês, dos jovens, presidentes, vereadores, José Alfredo, a Carolina. Muito obrigado.